Vou abrir o programa de hoje falando sobre a festa do ex-ministro José Dirceu, nessa quarta-feira em Brasília, que reuniu parte da elite política do país. Veja aí uma das fotos, né? O José Dirceu ao lado de políticos, alguns aliados, né, do presidente Lula, pessoas que têm uma relação de momento um pouco conturbada. Quem estava por aí, por exemplo, foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, outras autoridades políticas, muitas compareceram, jornalistas. Foi uma espécie de ensaio de Dirceu para a volta dele para a política institucional. Daqui a pouco a Thaís Bilenque, que é autora dessa reportagem, vai trazer os detalhes do que ela pôde apurar para a gente, mas antes quero chamar o Ricardo Cocho, que está aqui comigo, para falar sobre esse possível retorno do Zé Dirceu para a política, e aí política de vez, né? Não que ele tenha deixado de fazer política em algum momento. E aí, qual a tua É avaliação disso verdade, tudo, Cocho? Boa é tarde. verdade, Diego. Ele nunca deixou de fazer política, nem quando estava preso. Desde que eu conheço o Zé Dirceu dos tempos em que ele era líder estudantil em São Paulo nas lutas contra a ditadura. Eu era repórter do Estadão e ele odiava o jornal, né? Aí tivemos as primeiras brigas, mas somos amigos há mais de 50 anos. O Zé Dirceu sempre teve esse jeitão de chefe da banda. Gostava de mandar, mas respeitava a hierarquia. Na reunião das 9 do primeiro governo Lula, ele chamava o presidente de senhor. Na campanha de 2002, a primeira que o Lula ganhou, ele fez as alianças que levaram o Lula à vitória. Preso várias vezes, nunca se entregou nem delatou ninguém. Nunca abandonou a política. Mesmo sem cargo nem mandato, continuou articulando até na prisão. Pode vir a ser candidato a deputado federal em 2026. Na festa tinha mais de 500 convidados, 7 ministros e até o Arthur Lira. Ele mostrou que ainda tem muito prestígio. Ó, chegou a nossa amiga Thaís aí. Queria cumprimentar ela pela bela matéria que ela publicou sobre essa festa. Obrigada, coach. Que prazer falar com você aqui. A gente está ajeitando a tela para a Thaís já aparecer aqui conosco. A Thaís vai trazer detalhes dessa apuração, o que ela pôde apurar sobre isso daqui a pouquinho. A gente está ajustando os últimos detalhes. Mas você acha que ainda tem gás para se eleger novamente o Dirceu, coach, enquanto a gente ajeita os Ó, últimos detalhes para a Thaís entrar aqui com a gente? ele é um pouco mais velho, a gente faz aniversário no mesmo dia, 16 de março, né? Ele fez 80 anos, vai fazer, porque o aniversário mesmo é sábado, mas como não tem ninguém em Brasília sábado, ele antecipou para quarta-feira, né? E ele mostrou nessa festa, assim, que ainda tem muito prestígio, muita força. Apesar das arestas que ficaram no partido e tudo, ele ainda é um nome de expressão na política brasileira, não tenho dúvida disso. De disputar, né, um cargo, uma eleição, É, todo o histórico, né, pode pesar ou não, pelo contrário, pesa favoravelmente a ele? olha, falaram esses dias aí, inclusive na matéria da Thaís, que ele poderia ser o presidente do PT depois que a Gleisi Hoffmann terminar o mandato dela. Mas ele já disse que isso ele não quer. E, se for candidato, ele vai ser candidato a deputado federal em 2026. E pelas presenças ilustres ontem na festa dele, eu vejo que ele ainda está vivo na política. Pois é, muitas presenças ilustres, a gente viu agora há pouco aquelas fotos, o pessoal vai rodar aí novamente pra gente, daí uma olhada nos políticos, né, autoridades, deputados, senadores, É, quem mais, E, coach? e tinha gente de todos os partidos, É, sabe? né? Não foi uma festa petista só. Tinha gente até do PL, né? O Zé sempre foi assim, ele sempre foi um articulador geral, né? De conversar com todo mundo e tal. Esse é o estilo, o jeitão dele. Verdade, Mas o eu gostaria vice-presidente. muito que a Thaís contasse para nós uma coisa que eu achei muito engraçada da matéria dela, como foi o encontro do Rui Falcão, que foi presidente do PT, né? E o ministro José Múcio da Defesa. Como foi isso, Thaís? Conta para nós. Oi, Thaís, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, coach. Gente, tive um contratempo aqui com a câmera. É o seguinte, a festa estava marcada para as 8 horas, e às 8 horas, o Rui Falcão e o Múcio, o Múcio Monteiro, Zé ministro, Múcio. entraram. O Zé Múcio Monteiro e o
e o Rui Falcão chegaram pontualmente. Então, tinham poucas pessoas lá nessa hora. Quem também chegou muito pontualmente foi o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E, e aí teve essa seguinte cena em que eles se cumprimentam e aí vai a conversa, aquela coisa rápida de coquetel, de festa, todo mundo em pé, e o Múcio, que é uma pessoa, né, coach, você conhece, muito brincalhão, É. muito espontâneo, trabalha na leveza, assim, né? Ele é uma pessoa leve de conversar, enfim. Fez essa pergunta para o Rui Falcão, dizendo: você quer que eu saia? Né? E, assim, as posições do Rui Falcão em relação à condução do Múcio no Ministério da Defesa são conhecidas, as críticas que ele faz são conhecidas. Ele faz parte de um grupo no PT e um grupo mais expandido no governo, crítico, né, desse apaziguamento que o Múcio prega e pratica em relação aos militares. Então, não era nenhuma novidade que ali tinha um choque, e o Múcio, desse jeitão dele, fez essa pergunta: você quer que eu saia? E o Rui Falcão foi na lata e resolveu: quero. Eu quero, ele falou. Começou Falou. assim a festa, né? Começou A bem. festa começou aí, daí dali só melhorou. Ô Thaís, e a Glaze não foi, né? A Glaze não foi. O Dirceu e a Glaze são de grupos diferentes dentro do PT, grupos políticos, né? Não das correntes internas do partido, isso não, eles são da mesma. Mas, assim, eles não são no mesmo grupo, e o Dirceu tem tido um papel interessante, porque ele se colocou no debate público, público mesmo, ele fala isso em entrevista, fala isso para quem pergunta, enfim, ele defende muito o Haddad no Ministério da Fazenda, as decisões do Haddad, a condução, a política econômica encampada e implementada pelo Haddad na Fazenda. E a Glaze é uma crítica do Haddad, não é deste governo, né, Coach? A Glaze critica o Haddad pelo menos desde a Prefeitura de São Paulo, eles já tinham diferenças que eles expunham publicamente naquele tempo lá. E aí, como o Dirceu se colocou nesse papel, né, de defender muito o Haddad, e a Glaze também se colocou nesse papel de criticar muito a política econômica, criticar muito as políticas, de modo geral, do Ministério da Fazenda, as diferenças entre Glaze e Dirceu ficaram mais evidentes ainda por causa dessa, digamos, queda de braço que tem o Haddad no meio, né? Isso, para o Dirceu, tem uma estratégia por trás, né? Que é uma forma dele se colocar no debate mais vivo e mais atual, que é justamente o debate econômico feito pelo governo Lula. E tem também o Galípolo, né? Que pode ser o sucessor ali no Banco Central, né? Do Campos Neto. O Galípolo era o número 2, Diego, do Haddad na Fazenda. Teve um papel fundamental na transição e no começo do governo, se revelou, porque ele era um banqueiro, sócio do Beluso, o economista Beluso da Unicamp, que sempre foi muito próximo ao Lula. Ele não tinha atuação pública. E aí foi se aproximando do Lula, se aproximou depois do Haddad, acabou virando o número 2 da Fazenda e se revelou um grande articulador político, né? Além de formulador econômico. E aí ganhou espaço no governo, ganhou um espaço grande, inclusive, no governo, acabou sendo indicado pelo Lula para ser o diretor de política monetária do Banco Central, num gesto de deixar ele lá com essa promessa de ele vir a ser o presidente do Banco Central quando o mandato do Roberto Campos Neto expirar no final desse ano. Mas a história não acaba aí, porque depois que o Galípolo vai para o Banco Central, a relação dele com o Haddad ainda melhora, mais ainda do que era. Eles passam a ter uma harmonia melhor, cada um do seu quadrado, as coisas fluem muito bem, o Galípolo tem muito espaço, e aí na festa isso fica muito claro, porque ele fica sentado do lado do Haddad, tinha já um beijamão em relação ao Haddad na mesa, assim, todo mundo que chegava passava por lá,
e o Galípolo no lugar assim de honra ao lado do ministro, poderoso ministro da Fazenda. Então, também teve esse simbolismo, né, dele estar lá representando o futuro da política monetária brasileira, que ele tem ficado cada vez mais forte, né, para assumir de fato a presidência do Banco Central. Ô, E Thaís, também estavam lá, desculpa, Diego, só não, vai lá. completar. Também na festa apareceu o futuro da eleição na Câmara para o presidente para o lugar do Arthur Lira. Estavam todos os pré-candidatos lá, né? Como é que foi isso? Todos os aspirantes, os pretendentes, os potenciais, todo mundo que quer disputar a presidência da Câmara no ano que vem estava lá. E foi assim, Couto, eles chegaram mais para a segunda metade da festa, assim, já mais tarde. Então, teve essa primeira leva. Quando eles chegaram, o Múcio já tinha ido embora, o Haddad já tinha ido embora, enfim, já tinha tido um primeiro... O Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, já tinha ido embora. Eles foram chegando naqueles horários de Brasília que você conhece muito bem, vão virando um evento seguido do outro, e eles foram chegando. Então, estava lá, primeiro, Elmar Nascimento, que é um nome bem ligado ao Arthur Lira, mas com mais dificuldade de trânsito no governo federal, então é um nome difícil de ser construído, mas com força na Câmara. Estava lá o Isnaldo Bulhões, que é do MDB de Alagoas, do grupo do Renan Calheiros, mas por ser de Alagoas, também conseguiu fazer algumas pontes com o Lira, então também está bem, assim, tem menos condições de se eleger, mas ele está sempre colocado como um nome potencial, pelo menos ele quer isso. Estava lá o Antônio Brito, que é o do PSD, né, do Kassab, da Bahia, um nome bem quisto pelo Palácio do Planalto, pelo governo, não tão bem quisto assim pelo Arthur Lira, pela proximidade que ele tem com o governo Lula. Quem mais? O Marcos Pereira, que também é atualmente vice-presidente do Lira, presidente do Republicanos, um nome que faria um bom trânsito para o Lula entre os evangélicos. Todo mundo lá. Todo mundo achou que tinha que estar na festa do Dirceu, em Brasília, Qualquer quarta-feira. um que ganhar, né, o Zé Dirceu vai estar bem relacionado, né? Vai ter a foto para mostrar que está lá, né? O Elmar Nascimento levou até uma banda para lá de música, né? Teve isso? Não, tinha uma banda montada lá, e quando ele chegou, né, que já era um pouco mais. No começo estava tendo música ambiente, Djavan, música brasileira tocando. Mas depois que a festa pegou mais, aí a banda começou a tocar. E aí, nessa hora, o Elmar estava lá e foram chegando todos os outros. Chegou, inclusive, né, a noiva, o Arthur Lira. Ô Thaís, e na tua avaliação, tá feito o caminho para o Dirceu retornar para a vida política institucional, como você fala no seu texto? Olha, precisa primeiro que a justiça libere ele para isso. Ele ainda tem pendências, condenações que ele teria que reverter, ele tem julgamento no Supremo para acontecer. Do ponto de vista político, estritamente, ele construiu um ambiente muito favorável. Ele demonstrou poder, né, ao atrair o ministro da Fazenda, o presidente da Petrobras, o diretor do Banco Central, na semana em que a grande polêmica é nessa disputa em relação aos dividendos, a distribuição dos dividendos na Petrobras. Todos eles tinham motivos e desculpas mil para não irem numa festa de aniversário, quarta-feira à noite, estavam lá. Então, tem um ambiente de total acolhimento que coincide, inclusive, com os julgamentos no Supremo e decisões monocráticas no Supremo e câmaras de conciliação que o Supremo, de mediação que o Supremo instalou, de reversão de várias decisões da Lava Jato no âmbito, né, dos acordos de leniência das empresas, que vem depois de várias absolvições, né, de políticos que tinham sido presos. Então, o ambiente que está instalado, né, que a condenação que pesa sobre o Dirceu ainda é da Lava Jato. Como várias condenações foram revertidas, a dele ainda não, o ambiente sugere que o caminho dele está bem mais livre do que esteve nos últimos anos todos para voltar para Brasília com cargo, com mandato. Vamos acompanhar então. Thaís, obrigado por trazer essas apurações todas para a gente, viu? Sempre um prazer tê-la aqui conosco. Um abraço, uma boa tarde. Prazer é meu, bom trabalho, boa tarde. Valeu, Thaís.